Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num texto antigo, lá de Deuteronômio capítulo 16, que, olha, traz um verdadeiro projeto sobre o que realmente mantém uma comunidade unida. E a resposta, acredite, não é só um monte de regra antiga. É uma visão muito poderosa de como construir uma sociedade mais forte e mais justa. A nossa análise toda parte de uma pergunta que é, na verdade, universal. O que sustenta uma sociedade? Sabe, quais são as vigas, os alicerces que não deixam tudo desmoronar? E o texto que a gente vai explorar hoje oferece uma resposta bem fascinante. Então, vamos direto ao ponto. Segundo Deuteronômio 16, uma sociedade que funciona de verdade se apoia em dois grandes pilares. De um lado, a memória e a gratidão, que são cultivadas através das celebrações. Do outro lado, a justiça e a retidão, que precisam ser vividas no dia a dia. Vamos entender como cada um desses pilares funciona. Ok, primeiro pilar. A base dele é a memória coletiva. O texto propõe 3 grandes festas nacionais por ano, que eram muito mais do que simples feriados. Elas funcionavam como mecanismos, sabe, para forjar uma identidade, um propósito em comum, tudo isso bem enraizado na história que todo mundo compartilhava. E aqui estão elas, a festa da Páscoa, a festa das semanas, que depois ficou conhecida como Pentecostes, e a festa das cabanas. Perceba como cada uma delas está ligada ao calendário agrícola e, ao mesmo tempo, a um momento histórico super importante. A Páscoa lembrava a libertação do Egito. A festa das semanas comemorava a primeira colheita. E a das cabanas agradecia pela colheita final. Isso garantia que a gratidão estivesse sempre ali, no centro da vida de todo mundo. Agora, olha que detalhe interessante sobre a Páscoa. O texto não diz só para celebrar a liberdade. Ele manda comer o pão da aflição. Mas por quê? Por que essa insistência toda em lembrar do sofrimento logo numa festa de libertação? A resposta, no fundo, é sobre empatia. Ao reviver, mesmo que simbolicamente, a pressa e a dificuldade daquela fuga, cada nova geração se conectava de forma bem profunda com a experiência que fundou a nação, a passagem da escravidão para a liberdade. Isso era uma garantia de que a gratidão pela liberdade nunca ia virar uma coisa banal, sabe? Uma coisa automática. E quem é que tinha que participar dessa festa? Bom, não era um clube fechado. Os versículos 11 e 14 deixam isso bem claro. A alegria tinha que ser radicalmente inclusiva. Filhos, filhas, servos, servas, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, todo mundo junto. A ideia era que a alegria só seria completa de verdade se fosse compartilhada, principalmente com os mais vulneráveis. E aí, de repente, o texto muda de tom. É uma virada bem brusca. A gente sai do clima de celebração e entra de cabeça no segundo pilar, que é muito mais sóbrio, mais rigoroso. A exigência inegociável por justiça. A base desse pilar da justiça é criar um sistema legal que seja acessível a todos. A ordem aqui é bem direta. Em cada cidade era preciso nomear juízes e oficiais. A justiça não podia ser algo distante, lá na capital. Tinha que ser uma realidade local, presente na vida das pessoas. E para garantir que esse sistema fosse íntegro, o texto estabelece 3 proibições que são a base de tudo para os juízes. É quase um código de ética. Primeiro, não distorcer o direito. Segundo, não ser parcial, ou seja, sem favorecer ninguém por causa da aparência ou do status social. E terceiro, um ponto bem enfático. Jamais, em hipótese alguma, aceitar suborno. E o texto não só proíbe o suborno, ele explica a psicologia da coisa. O perigo, segundo o texto, é que o suborno é corrosivo. Ele mexe com a nossa percepção da realidade. Ele é capaz de fazer com que até as pessoas mais sábias e justas percam a clareza e comecem a distorcer a verdade. É algo bem profundo. E aí, depois das proibições, vem a ordem positiva, o grande objetivo. E o ponto-chave é este. Não basta só evitar fazer o que é errado. É preciso buscar ativamente o que é certo. A frase "siga única e exclusivamente a justiça" passa essa ideia de uma busca constante, focada, como se a justiça fosse o principal alvo da vida em comunidade. Bom, até agora a gente viu 2 pilares que parecem bem diferentes, né? De um lado, festas e alegria, do outro, leis e rigor. Mas a grande sacada desse projeto social é justamente a forma como essas duas coisas se conectam e se sustentam. Então fica a pergunta:
qual é a lógica de colocar tudo isso no mesmo capítulo? Por que uma conversa sobre festas de gratidão leva direto para uma discussão sobre tribunais e juízes? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E a resposta para essa pergunta define toda a visão do texto. A comunidade ideal é aquela onde a memória da libertação e a gratidão pelas colheitas, o pilar 1, não são só sentimentos bonitos, elas são combustível que move o motor da justiça social, o pilar 2. Ou seja, a gratidão pelo que se recebeu se transforma num dever de garantir que todo mundo, especialmente quem é mais fraco, seja tratado com dignidade. Várias fontes de estudo, como as da Rede Novo Tempo e da Jornada Bíblica, reforçam exatamente essa ideia. Para os profetas e os autores bíblicos, não adiantava nada fazer rituais religiosos perfeitos, impecáveis, se ao mesmo tempo a sociedade fechava os olhos para a opressão dos pobres e dos necessitados. Adoração e justiça aqui são inseparáveis. E isso tudo nos traz para uma reflexão final, para os nossos dias. Desses dois pilares, qual deles parece estar mais frágil na nossa sociedade hoje? Será que a nossa capacidade de lembrar, de sermos gratos, a nossa memória coletiva? Ou será que é o nosso compromisso com uma justiça que seja de verdade imparcial para todos? É a pergunta que esse projeto social tão antigo deixa para a gente pensar.